Reparou que parece que algumas pessoas elas cometem muitos erros e têm pouco castigo, digamos assim, ou sofrem poucas consequências, enquanto outras pessoas parecem que fazem quase nada de errado, mas quando comete algum erro, quando comete alguma falha, parece que essa pessoa ela sofre uma consequência muito mais pesada ou muito mais séria do que a gente imagina que seria, né, talvez adequado para aquele erro ou aquela falha que a pessoa cometeu. E às vezes dá até uma sensação na gente assim, nossa, mas será que isso não é injusto? Será que isso não é errado, né? Moisés foi um homem muito fiel a Deus, muito obediente, né? E que cumpriu com aqueles propósitos que Deus havia determinado para ele. Foi um homem muito honrado, inclusive pelo próprio Deus. Mas a Bíblia diz lá no livro de Números que enquanto eles vagavam pelo deserto, eles passaram por uma região chamada Meriba, ou Meribá, e era uma região desértica na qual eles não tinham acesso à água. O povo murmurou e Deus então dá uma orientação a Moisés. E a Bíblia diz que Deus diz a Moisés assim, olha, pegue o seu bordão junto com Arão, vá até a rocha e você vai falar à rocha e a rocha vai liberar água para vocês beberem. Então Deus manda ele ir na rocha e falar com a rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés chega lá e ao invés dele falar com a rocha, ele fere a rocha. Ele bate na rocha com o seu bordão. Coisa simples, né? Boba. Que diferença que faz falar ou bater na rocha, né? Para mim não faria tanta diferença. Mas a Bíblia diz que Deus, por esse motivo, por essa razão, não permitiu que Moisés e Arão entrassem na terra prometida. E a Bíblia diz que Deus diz a eles que eles não santificaram o nome do Senhor nas águas de Meriba, porque eles não falaram à rocha, eles bateram na rocha. Uma coisa muito simples aparentemente, mas que revela uma verdade. Moisés e Arão, né, especialmente Moisés, ele tinha um nível de proximidade e de profundidade no conhecimento e nas experiências que ele já havia vivido com Deus, que exigia dele uma fidelidade, uma obediência muito maior do que qualquer outra pessoa poderia ter naquele povo que estava ali. Moisés, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia as ações de Deus, ele conhecia o mover de Deus. Então ele tinha uma cobrança muito mais pesada da parte de Deus a respeito da fidelidade e da obediência que ele deveria demonstrar ou ter. Nós precisamos entender que Deus, ele cobra de cada um segundo a maneira ou a forma que ele se relaciona com cada um. Então, às vezes, se você sente que Deus te cobra um pouco mais, talvez é porque ele tem um relacionamento mais próximo com você e espere de você algo maior. Porque ele tem também para você algo maior, né? Ninguém daquele povo viveu o que Moisés viveu com Deus. Da mesma forma, ninguém foi cobrado por Deus tal como Moisés o foi. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? Deus, ele nunca é injusto, mas a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, né? É assim na parábola dos talentos e é assim na nossa vida cotidiana com Deus. Então, ao invés de você ficar, às vezes, pensando, refletindo ou julgando se a pessoa está sendo muito ou pouco cobrada pelos erros que ela comete, comece a refletir na expectativa que Deus tem a seu respeito, né, e a viver a sua vida de uma forma que você consiga cumprir com as expectativas que Deus tem a seu respeito, para que no dia em que você chegar diante de Deus, ele possa dizer: servo bom e obediente, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Você concorda com essa palavra? Deixa aqui a sua opinião. Deus te abençoe, no nome de Jesus.